Muito boa noite. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Dia 8 de março, Deus possa alcançar e te dar misericórdia e a paz sobre a tua casa. Boa noite, o início de bom dia. Pela essa madrugada, Deus quer falar contigo. Ao caído, ao fraco, ao forte, ao fraco, ao rico, ao desempregado, aquele que precisa de uma vitória, de uma conquista, aquele que precisa de saúde. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa, orar pela tua família, orar para aqueles que precisam e necessitam de uma grande resposta de Deus. Já coloque os seus pedidos de oração, coloque agora aí que eu preciso muito orar por você. Vou curtir, vou comentar, e a cidade também que você está digitando agora, seja o país também. Muito boa noite, início de um bom dia, madrugada que o anjo do Senhor vai visitar a tua casa e vai visitar a sua família. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Ora, eu preciso te dar uma palavra muito rápido antes da gente orar e te dar um salmo da parte de Deus. Salmo de livramento, salmo de saúde, salmo de proteção total sobre a tua casa. Está vendo a palavra se escrever aí, escritos? Preste atenção, se inscreva aí e ative um sininho que tem aí, para que sempre que o youtuber a gente tiver ao vivo pelas madrugadas proféticas, o YouTube possa te avisar, tá bom? Já pegou aí? Já? Então, vamos lá. Ora, no livro de 2 Reis, capítulo 20, a Bíblia diz, capítulo 20 de 2 Reis, versículo 5, diz assim: E volta a dizer Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Presta atenção. Por ocasião, esse homem chamado rei Ezequias, ele estava doente, enfermo. E nós não somos blindados. Todos nós somos feitos de carne e osso. E um dia as enfermidades, talvez uma gripe, talvez até uma virose, mas não sabemos disso. O rei Ezequias, a qual esse homem muito querido da parte de Deus, ele estava doente. Incrível que pareça, esse homem chamado rei Ezequias tinha um amigo, e esse amigo não era qualquer amigo. Era um homem chamado profeta Isaías. Presta atenção. Existe adversidades, lutas, fracassos, derrotas, vitórias que Deus trata conosco. E essa situação que o rei Ezequias está passando é um rei que ele fez tudo para melhorar, principalmente o templo de Deus, a casa de Deus. Só que agora ele está doente, só que agora ele está acamado. A Bíblia diz no capítulo de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Assim diz o Senhor,
ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ora, de profeta a gente quer receber sempre boas notícias, mas quando Deus manda a gente arrumar a nossa casa, a nossa vida espiritual, porque se tem doença, a gente lembra logo que tem alguma adversidade, algum pecado. Até mesmo isso faz também no livro de Salmos, capítulo 40, que Davi está dizendo, né? No capítulo 40, Davi vai falar sobre isso. Capítulo 40, no versículo 40, versículo 2, 3, e diz que o povo queria ver ele, praticamente, capítulo 41, o Senhor sustentará no leito a enfermidade, tu renovarás da sua cama na doença. Livro de Salmos 41, versículo 3. Ora, todos queriam ver esse salmo, é um salmo de Davi. Todos queriam, meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Alguns deles vêm a mim, diz, coisas vão no seu coração, amontam maldade saindo para fora, disso falar. Todos que me aborrecem murmuram contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença mal lhe pegou, e pois está deitado e não se levantará mais. O rei Ezequias estava a mesma coisa, porque quando a gente está doente, a gente está enfermo, a pessoa está dizendo: ó, isso aí está pagando o preço aí, ó. Olha o que ele fez com a mãe dele, o que ele fez com o pai dele. E às vezes Deus está tratando com a gente. Eu sempre digo que as orações mais sinceras são dentro de hospital, dentro do leito. Ninguém sabe o pecado de ninguém, gente. Ninguém sabe o pecado de ninguém. Ora, o rei estava dentro, talvez, da Jerusalém, e ele estava dentro do seu quarto, dentro do seu leito. O profeta, seu amigo, e era o profeta, não era qualquer profeta, o profeta Isaías: ordena a tua casa, senão tu vai morrer. Tu vai morrer, porque morrerás e não viverás. Olha, chega, eu estou arrepiado. E parece que quando a gente está doente, você tem alucinações, pesadelos, medos, espíritos malignos ficam mais fortes. Eu vou falar para você, porque a sua vida espiritual cai lá embaixo. Pode ver de relatos de médicos, de relatos de quem já passou pelo vale da sombra e da morte no hospital, ou por quem já passou no leito, sabe o que eu estou falando aqui. Ora, o rei Ezequias, não sabemos o pecado dele, não sou teólogo, não vou falar sobre isso, mas a Bíblia diz, rapidamente, diz assim no versículo 2: então virou o rosto para a parede, orou o Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido te lembra que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Oração com sinceridade na enfermidade e dentro do seu quarto. Que Jesus falou? Ele estava dentro do leito, na sua parede, a Bíblia diz, e virou quando o profeta vai saindo, o profeta Isaías vai saindo, ele chora e ora e pede: Senhor, lembra, porque ele havia reconstruído a casa do Senhor, da qual foi do templo de Salomão, tinha organizado o culto, ele tinha feito reformas dentro da casa de Deus, tinha até tirado uma serpente de metal, a qual os israelitas colocaram como idolatria.
Esse homem aqui não é qualquer homem, o rei Ezequias. O rei Ezequias não é qualquer homem, ele tem memorial com Deus. Por isso que ele vai dizendo: servido, lembra que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Talvez Deus pegando o relatório e dizendo assim: o que esse rei fez aí? Ele está clamando, ele está buscando, ele está chorando. Preste atenção, meu amigo e minha amiga da fé. Talvez você esteja doente, talvez você esteja dentro deste quarto, mas no livro de Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta, ora o teu pai que vê que está oculto, e o teu pai que vê que está oculto te recompensará. Não precisa você dizer para todo mundo que você está orando. Ocultamente dentro deste quarto, dentro deste leito, Deus vai te recompensar. Presta atenção. Quando o profeta vai saindo, o rei Ezequias está doente, orou e chorou. E sucedeu que, pois não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio ele a palavra dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus fez o profeta voltar. A mesma boca que deu sentença, que foi o profeta Isaías, Deus está dizendo: volta agora. Imediatamente Deus escutou a oração do rei Ezequias no leito e doente. Oh meu Deus! Deus está dizendo para você: eu ouvi a sua oração e ouvi as suas lágrimas. Eita glória! Deus está dizendo: eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. No leito, no fundo do poço você não vai ficar. Deus há de te levantar. Deus levantou a filha de Jairo. Meu Deus. Deus endireitou aquela mulher encurvada de 18 anos. Deus curou aquela filha da mulher cananeia. Preste atenção. Eu não sei o que você tem chorado, você tem clamado, mas o meu Deus está dizendo hoje para você. O Espírito de Deus está falando hoje para você. Deus está falando para você que tem chorado. Talvez você tenha reinos. Ezequias tinha reino, mas ele estava doente. Não adianta você ter reinos. Tem muita gente que é dono de tal, tem gente que é dono disso, tem gente que é dono daquilo, mas está com câncer. Ezequias tinha trono, mas estava faltando o que? Saúde. Não adianta prosperidade e tem gente que está na enfermidade. Não adianta. A maioria das pessoas hoje estão doentes. Pessoas, principalmente no estado e no município que eu estou, está abrindo uma farmácia atrás da outra. Se está abrindo farmácia é porque tem muita gente doente, não fisicamente, mas também espiritualmente. Não adianta, preste atenção. A Bíblia diz assim, livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Presta atenção. Quer ser curado? Quer ser curado? Existem doenças que são físicas e existem doenças que são de origem espirituais, que foi cometido de pecado. E essas doenças não adianta ser curado se não ter arrependimento. Por quê, pastor?
porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo, não templo e morada de enfermidade. Entendeu? Se você se arrepende, ao habitar o Espírito Santo. Se você não se arrepende, fica casulos, fica covil de demônios, porque a Bíblia diz que há uma guerra, que o Senhor amarra o valente e expulsa o valente e dá o seu despojo para você. Mas se o valente vê a sua casa varrida, a Bíblia diz que o valente volta com mais 7 espíritos, e o último estado fica pior do que o primeiro. Então a casa precisa estar blindada, e o mais valente é Jesus Cristo, e valente é Satanás. Eu vim falar para você hoje. Talvez Deus te parou hoje aqui. Chega, pastor, só vivo tendo dor de cabeça e horários específicos. Mas deixa eu falar para você aqui. Não adianta você viver nas drogas, não adianta você viver na cachaça, você viver nas baladas de final de semana. Tem que ter arrependimento. Vai para a igreja, mas não se arrepende. Tem que ter arrependimento. Eu não posso te obrigar a você se arrepender. É o próprio Espírito de Deus. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo perdeu tudo, mas qual foi a realidade dele? É quando ele estava criando porcos. Criar porcos para o judeu é pior, era pior local. A Bíblia diz que ele desejou comer as bolotas, em outra linguagem, desejou comer aquilo, louvado seja, aquela babuja dos porcos. Mas ele se lembrou, o jovem, daquele jovem praticamente, que estava lá, aquele jovem pródigo estava lá dentro daquele lugar, mas ele sabia da onde ele saiu. Presta atenção aqui. Quando ele volta de novo, é que ele não aguenta mais o cheiro. Você já pegou o cheiro de porco dentro do chiqueiro? É horrível. Eu vou falar para você. A minha avó mandava eu botar babuja e farelo, me fazia aquelas misturas, né? Me dava linha de pipa para me empinar papagaio. É horrível, fede muito. Por que Cristo Jesus, que falou sobre essas coisas de porcos, a qual o filho pródigo estava? No capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 19, eu creio que seja isso, capítulo 19, que eu creio que seja isso, ou segunda epístola de Pedro, diz assim, segunda epístola de Pedro, que seja isso, 2,19, diz assim, 2,19, estou bom de Bíblia, 2,19 de segunda Pedro, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque alguém é vencido, tal se faz também como servo. Se você é vencido pela cerveja, você é escravo da cerveja. Se você é vencido pelo cigarro, você é escravo do cigarro. Aí no versículo 20 diz assim, versículo 20: portanto, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e foram outra vez envolvidos pelos vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor foram não conhecendo o caminho da justiça e conhecendo e desviando do santo mandamento que foram dados. Deste modo sobreveio um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavrada espojadora de lama. Quando você sai, um exemplo, eu sou ex-drogado, ex-viciado, ex-assaltante. Estou 23 anos, 24 anos que eu sou liberto. Sou pastor, sou profeta, cuido de igreja. Agora já pensou voltar de novo? Lá para onde Jesus me chamou, atrás de uma boca de fumo, voltar a fumar, voltar a cheirar, voltar a assaltar. Eu estou limpinho agora, estou limpinho. Sou ovelha. Mas se eu voltar a me sujar, eu viro igual um porco. Porque quando eu falava para a vovó, eu limpava o porco, aí eu falava, não entendia, tinha 8 anos de idade. Vó, eu lavo os porcos e não entendo. E depois os porcos estão sujos,
Por isso que está dizendo: e a porca lavrada, espajadora de lama, ou seja, está suja. Ou a gente é ovelha, me desculpe, gente, ou a gente é porco. Lembra do Gadareno? O que o espírito maligno, isso é forte, viu? O espírito maligno saiu, e aonde ele foi? Nos porcos, naquela vara de porcos. E aonde onde aquele Gadareno estava? Ele estava no sepulcro, estava despido. Eita, vou te dar uma revelação de Deus aqui rápido. Porque quando Satanás ele pega a nossa vida, ele nos tira da nossa casa, nos coloca no ambiente que ele quer logo matar, que é logo a sepultura, né? Ele coloca praticamente nada nos amarra, nada, porque aguilhões. Você está compreendendo isso? Por isso que aquele legião disse assim: que eu saia nessa vara de porco. A Bíblia diz que quando aquela vara saíram, né? Aquela vara, aqueles demônios saíram tudo naqueles porcos. E aqueles porcos, a Bíblia diz que suicidou-se. Porque assim que os demônios queriam fazer com aquele Gadareno. É impressionante que depois que aquele Gadareno sai sã, né? Eu trabalho com libertação muitas vezes, não posso nem botar vídeo aí, por tolerância religiosa, mas é muito feio. Trato de pessoas, ex-viciados, pessoas de tráfico, pessoas macumbadas, e depois as pessoas veem sã, e a Bíblia diz que o Senhor deu as vestes de novo. É a mesma coisa do filho pródigo. Quando volta, o pai dá o anel, que significa autoridade, volta com uma veste de linho, dá as sandálias, e a Bíblia diz que prepara um bezerro cevado, ou seja, prepara uma festa para aquele filho pródigo. Talvez você esteja aí afastado. E quando Pedro diz assim: e o cão voltou ao seu próprio vômito. Eu amo pet. Tenho um gatinho, né? Agora vou comprar um cachorrinho para minha esposa. Mas deixa eu falar para você rapidamente. Você já viu um cão vomitar e depois ele comer de novo o seu vômito? Quem se desvia come o seu próprio vômito. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Por isso que o rei Ezequias, não se sabe, ele está organizando a casa, se arrependeu, e Deus manda o profeta voltar de novo. Presta atenção. O filho pródigo se arrependeu. O Gadareno viu Cristo Jesus, mas antes Cristo Jesus viu uma grande tempestade. Se arrependa enquanto há tempo, e há uma misericórdia e uma graça de Deus. Eu não sei com quem eu estou falando aqui. O filho pródigo tem mesa, mas Satanás adora te colocar banquete de porcos. Ou você come churrasco, ou você, me desculpa, come babucha com os porcos. A Bíblia diz, talvez aquele filho estivesse magro, porque a pior profissão, pior emprego deram para aquele filho pródigo. Deixa eu falar para você aqui. Talvez todo mundo te desprezou, virou as costas. Existem ocasiões que quando você é filho pródigo, tem muito dinheiro da herança, está cercado de amigos. Mas o dia que quebra e sai, perde emprego, perde casa, perde moto, perde lá o trabalho, o carro, e você cai no fundo do poço. Você olha para os céus e diz: preciso voltar para a casa do Pai, de Deus. Eu preciso orar por você. Mas antes de orar por você, eu tenho um salmo de Deus para te dar agora. Esse Salmo 91, que é o salmo da blindagem da parte de Deus. E diz assim um salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Na sua verdade, escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás ao leão e aspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois tão esclarecidamente me amou, também livrarei e porei num alto retiro. Porque conheceu meu nome, ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa agora que está me vendo agora, que Deus está tirando a dor de cabeça agora e está te curando agora. Receba agora. Tem uma pessoa que está desempregada, que o meu Deus está dizendo agora: vou abrir essa porta para a tua vida e para a tua história. Um tempo novo, história nova sobre a tua casa e sobre a tua família agora. Nesse tempo, Deus coloca agora sobre a tua vida agora. Prepare algo poderoso sobre a tua vida. Deus te abençoe poderosamente. Envie, prepare essa palavra e esse salmo para mais 7 pessoas, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Tempo de renovação e de arrependimento, em nome